Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim. Pessoal, não estranho, tá sempre com a mesma roupa que eu peguei assim para gravar uma leva, tá? Então eu vou estar com a mesma roupinha aqui, tá bom? Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias aqui no canal. A gente tem relato ao vivo de segunda a quinta-feira, entre 10 e 11 horas da noite. E sexta, sábado e domingo, às 10 da noite, tem um relato tipo ao vivo para vocês. De manhã, às 11 da manhã, todos os dias, tem relato, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado e coletânea temática de relatos no domingo. Tudo às 11 da manhã. Esses. E aí, meio-dia e meia, horário dos vídeos do Matheus, com o Almanaque Assombrado de segunda a sexta, notícias de sábado e de domingo, o especial. Tá? Agora tá meio conturbado, assim, tá meio assim, não tá dando pra cumprir com todos os vídeos, o Matheus, né? Mas já volta ao normal. Bom, temos a nossa loja virtual. Não se esqueçam de ir lá fuçar a loja. Tem um monte de produto lá que você vai gostar. Camisetas que brilham no escuro e tudo mais. E não se esqueça do like. Aquele like que você já tá acostumado a vir aqui, ó. E apertar e clicar no joinha, tá bom? Obrigada. Vamos ao relato. O relato de hoje... Na verdade, a moça não deu nome pro relato hoje. Ela não deu nome pro... O pintor tá aqui. Ela não deu o nome pro relato. Então, eu nomeei de Minha Mediunidade, tá? Mas, na verdade, não tem título. Não deu nome, não tem título. Mas vamos lá. Agora deu calor. Agora eu vou baixar aqui, ó. Pronto. Olá, Ana, tudo bem? Me chamo Fulana e tenho 15 anos. As situações descritas foram resumidas e os nomes, caso haja algum, foram alterados. A minha família sempre teve dificuldade de se encaixar numa religião, mas no fim acabaram adotando em suas vidas os conceitos e ideias do espiritismo kardecista. Apenas contextualizando aqui, eu moro com os meus avós desde os 4 anos de idade, por complicações com os meus pais. No começo havia muita violência em casa e acho que isso contribuiu para atrair muita energia negativa para todos. Desde pequena, tinha imaginação fértil e por isso vivia conversando com as pequenas estátuas da minha avó, ursinhos de pelúcia e até mesmo pedrinhas coloridas que achávamos em viagens. Mas raramente mexia em bonecas. Por algum motivo eu tinha medo até mesmo de tocá-las. E nunca comia nada que acabasse acidentalmente encostando em seus corpos de plástico. Paranoias infantis, né? Bom, mas o ápice do meu medo era na madrugada. Eu sou noturna, trocando o dia pela noite. Na época não tínhamos dinheiro para comprar brinquedos e por isso todos os que eu tinha eram doados. A minha avó, que foi mãe e vó muito cedo, sempre mantendo a mente aberta e acreditando nos relatos de nossa família, conta que durante a noite eu gritava por ela, pois as minhas 3 bonecas, aquelas que têm o tamanho de uma criança de 4 anos, sabe, as boneconas, elas se mexiam. Minha avó conta que havia apenas 2 delas, por mais que eu me lembre claramente que eram 3, todas doadas. Uma de cabelos curtos e rosa, outra uma loira bailarina e a última uma loira que não tinha um de seus braços. Talvez seja minha imaginação infantil, mas eu lembro delas andando de modo travado e vindo ao pé da minha cama, me encarando. Minha avó jogou todas fora após um tempo, pois todas as minhas primas também tinham medo delas. Porém, as coisas não pararam nas bonecas. Mais velha, tendo 8 anos, eu sentia uma presença que descrevia para os meus avós como a de uma mulher. Eu não a via fisicamente, mas eu sentia. Era algo avassalador e sufocante. Ela estava sempre comigo, me observando de longe, me agonizando, julgando, oprimindo. Por isso, comecei a passar as noites no quarto dos meus avós, sem conseguir dormir.
Talvez seja pela minha imaginação, ou, no pior dos casos, intuição. Mas sentia que se fosse dormir, aquela mulher iria machucar os meus avós, e por isso eu deveria ficar acordada para protegê-los. Somente ia dormir quando o sol espantava a escuridão do quarto. Após noites em claro, peso perdido e amizades abaladas, minha avó resolveu me levar num centro de nossa vizinha, uma mulher que os meus tios e avô não gostavam, acreditando que eu poderia estar acompanhada de uma entidade. Mas não era um centro espírita como os que eu estava acostumada a ir, sabe? Era totalmente diferente. Ficava longe do nosso apartamento, uma casa longa e de aparência antiga. Tinha que esperar por longas horas explorando o lugar, pois eu queria ficar longe daquela construção. Ela fazia com que eu me sentisse nauseada. Porém, eu não podia evitá-la por muito tempo, né? E chegou a nossa vez. Me levaram para uma pequenina residência à parte, de paredes azul claro, iluminada por velas e onde tinham imagens de santos por todo lugar, nas paredes, no chão. Sentada numa cadeira, no meio do lugar, estava uma senhora, coberta por vestimentas que tornavam difícil vê-la, e em frente, aos seus pés, um banquinho baixo. O homem que havia me guiado até lá disse que eu deveria sentar no banquinho, e disse que a mulher reincorporava. Olha, eu não sei se esse é o termo certo, mas diz que ela reincorporava espíritos. Foi nesse momento que uma sensação estranha me atingiu. Aquela sensação de quando você ouve uma conversa escondido ou quando entra de intruso em algum lugar. Admito que as palavras da mulher estão nebulosas para mim agora, e a única coisa que lembro era de suas mãos tocando na minha, seus olhos me encarando e dizendo coisas que não pareciam ser realmente dirigidas a mim. Após minutos ali, fui guiada para dentro da bendita casa que tanto me causava repulsa. As paredes eram de um amarelo velho e eu me sentia presa entre elas. Diversos homens e mulheres conversavam no cômodo seguinte e minha avó tentava me acalmar daquele nervosismo todo. Me chamaram para dentro de um quarto, onde entrei e sentei numa cama. Meus vizinhos estavam no meio das pessoas e explicaram o que iria acontecer. Eu deveria tomar o líquido que eles me entregariam e apenas relaxar. Pegando o copo de plástico, tomei e deitei na cama. E a última imagem da qual me recordo era de diversas cabeças rondando a cama me encarando. Depois, tudo não passa de uma nebulosa imagem dessas pessoas balbuciando coisas a um senhor fazendo o sinal da cruz em cima de mim. Quando acordei, estava sentada numa cadeira do lado de fora do quarto, com a minha avó me amparando para eu não cair. O quarto em que eu estava tinha a porta bem na nossa frente e dava para ouvir gritos de dor e choro, desesperados, engasgados, vindo dali. Eles se alternavam em gritos agudos, que pareciam de uma mulher, e gritos grossos, que pareciam de um homem. Eu não entendi o que havia acontecido, mas antes que eu pudesse perguntar para minha avó, uma mulher rompeu a imagem da porta. Ela era quem gritava. E ambas as tonalidades do grito pareciam vir unicamente dela. Ela me encarava e tentou andar até aquela sala amarela, mas um homem rapidamente fechou a porta, da qual meu vizinho saiu segundos depois, nos guiando para fora daquela casa. Lembrando que muitos acontecimentos estão nebulosos e existem diversas lacunas na minha memória, as quais uma mente infantil pode ter tentado preencher do seu jeito assustado de ver as coisas. A única explicação que consigo considerar atualmente é que a mulher, assim como a senhora que vi antes, reincorpora os espíritos. E foi isso que ela fez. Infelizmente, eu sou leiga nesses assuntos e só posso contar diante da minha visão ignorante.
Lembro que chorei muito naquele dia. Era um sentimento de vazio e solidão, como se nada mais fosse dar certo. A filha daquele casal de vizinhos veio até mim e, toda gentil, me disse coisas que eu nunca esqueci. Ela já era adulta, mas sempre conversava comigo sem me tratar feito uma criança tonta. Eu acho que foi por isso que guardei suas explicações com tanto carinho. Ela me contou que eu era sensível a presenças, que eu tinha um dom, mas era muito nova para entender. Então, fez uma relação com poros. Disse que os meus poros são muito jovens e eles seriam fechados até eu ter idade de compreender isso. Que eu era capaz de fazer o que eles faziam e poderia ajudar alguém do mesmo modo que eles me ajudaram, mas tinha que esperar até a idade certa. Ao completar 12 anos, passei a ver, sentir ou ouvir coisas que muitos pareciam não ver, sentir e nem ouvir. Agora eu tenho 15 anos e algumas coisas ainda me atormentam. Eu voltei a sentir presenças com mais claridade. Sei onde estão e o espaço que ocupam. Sinto que consigo olhar para elas, mas não enxergar. Não sei se tal sentimento faz sentido. Eu entendo como é. No fim, decidi contar esse relato após um pequeno acontecimento hoje. Eu estava caminhando sozinha com os meus 2 cachorros no passeio da noite e em um dado momento eles simplesmente apressaram o passo para casa, sendo que um deles já tem 10 aninhos e não gosta de correr. E foi nesse momento que eu senti algo me observando de longe, vindo junto de nós, oprimindo, como se sua aura ou energia fosse capaz de nos empurrar para frente. Olhando para trás eu não via nada, eu apenas sentia. Então desatei a correr junto com os cachorros, descendo os morros em direção ao nosso prédio. Um som ofegante chegou ao meu ouvido direito, mesmo que não tivesse mais ninguém naquela rua. Era como se alguém corresse ao meu lado, ofegando. Uma lufada de ar ritmada, chegando em meu ombro. Apesar disso ter me assustado na hora, eu percebi que o medo em si não existia mais. Percebia tudo aquilo, achou estranho, mas não tinha medo. Agora penso que talvez aquelas lufadas não sejam necessariamente de algo ruim, mas sim de algo me protegendo daquela presença que eu senti antes. Bem, obrigada por ceder espaço e tempo. No fim, consegui evitar os nomes. Adoro o canal e a credibilidade que vocês dão a todos nós. Isso realmente dá um pequeno aconchego. Peço sinceras desculpas se minha escrita foi cansativa ou incorreta. Beijos. Menina, você com 15 anos você está escrevendo melhor que muita pessoa formada na faculdade que eu já vi aqui, tá bom? Então, parabéns. Então, o que será que acontecia com ela? Ela incorporava e nem tinha noção disso? Muitas vezes ela, às vezes estava incorporada e não se lembrava, mas sim os pais começaram a observar alguma coisa. E lá nesse local, será que ela incorporou? E por isso, e aí ela reincorporava. Será que a mulher, eu não sei também, eu só tô especulando aqui porque eu não sei como funciona, mas será que aquela médium, para ajudá-la, ela tipo, por isso que ela reincorpora, porque ela tira o espírito que está incorporado na pessoa A e incorpora nela para mandar embora? Seria isso? Não sei se tem isso, se é, se não é. Enfim, e tem idade certa? Tem um jeito, seria como aquele outro relato onde a benzedeira lá falou que ia pegar aquela entidade e deixar na nuvem, mas com 16 anos tinha que abrir uma mesa branca para libertar, não sei o que. Seria isso? Seria dar uma segurada, ter uma forma de dar uma segurada, pelo menos na infância, quando a criança é difícil entender a respeito de incorporar e tudo mais, e aí tem que dar uma segurada, mas não tem como arrancar de vez. Vai chegar uma hora que ela vai ter que aprender a lidar com isso.
Deixem aqui suas opiniões, né, e tudo mais. Sempre com respeito, por favor. E esse foi o relato de hoje. Um beijo para vocês e a gente se vê num próximo relato. Fui!